Talvez você tenha se perguntado o que eu tenho feito para que eu possa vir a ser perseguido. Há um versículo muito bonito que diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Na verdade é uma pergunta que ele faz, e eu quero te dar a resposta nessa noite. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Todo aquele que é contra o Senhor é contra você. Quando eu falo do espírito do anticristo, ele significa contra Cristo ou no lugar de. Se ele é contra Cristo, ele é contra a sua vida. O que Davi fez, é fácil você entender o que Davi fez com Saul? Da mesma forma que você vai entender o que Abel fez para Caim. Abel nunca fez nada para Caim. Mas o que Abel fazia e quem Abel era o que desagradava a Caim. Caim representava o espírito do anticristo, como Saul também. Um espírito de monarquia, um espírito de governo, um espírito de governo sem Deus, baseado na rebeldia. E é interessante como esse homem foi preparado para governar. E foi o primeiro rei da nação de Israel. Porém, não era um rei segundo o coração de Deus, mas Deus permitiu que ele governasse para mostrar como seria o governo do anticristo. E no final do reinado de Saul, um rei teimoso, um rei feiticeiro, um rei invejoso, ele comete o suicídio, ou a final da vida dele não é muito bom, porque a desobediência é como o pecado da feitiçaria, e é melhor obedecer do que sacrificar. E esse homem, ele passa a odiar e invejar Davi. Tanto Davi como Abel tinham um único propósito de agradar a um eterno Deus, que tem princípio, que ama a pátria, que ama a família e que estabeleceu um padrão para ela. E quantos têm se levantado através de um governo, através de olhar para nações e se espelhar? Eu acho interessante que este jovem Saul, ele nasce numa família muito rica. Ele pertencia à elite. E por pertencer a essa elite muito rica, ele é criado como menino Mauricinho, menininho da família. Nada contra quem foi criado assim. Mas ele é preparado e ele pratica esporte radical. E o esporte radical que ele praticava era ir atrás das jumentas selvagens nas montanhas. E não é para qualquer um pegar jumentas selvagens nas montanhas. Mas, enquanto ele praticava isso, algo estava sendo preparado para que um dia ele pudesse aparecer do nada e assumir o governo de Israel. A nação de Israel estava em crise. O profeta Samuel, que governava através de um método de governo chamado teocracia, um governo de Deus via o profeta, trazia a direção de Deus direto para uma nação, e uma nação muito abençoada, cheia de princípios, até que o povo começa a declarar que não está mais satisfeito com aquele tipo de governo, porque ele olha para as nações, na época nações do primeiro mundo, e eles querem copiar o padrão de governo de nações de fora. E é interessante que eles começam a olhar que todas as outras nações havia um rei, porque eram nações onde a monarquia, o espírito do homem forte, o espírito do ditador, o espírito do governante é quem ia à frente, passeando na sua carruagem ou com carro aberto para ser aplaudido e aclamado pelo povo. E esse espírito de monarquia é quem governava a nação de Israel. E o povo de Israel começa a reclamar porque o povo de Israel
não tinha alguém que representasse fisicamente esse governo, porque o governo de Israel, por teocracia, era um governo de um rei invisível, porém real. Mas eles não queriam algo sobrenatural invisível, eles queriam algo visível, eles queriam ser igual a todas as nações, e eles começam a rejeitar o governo de um Deus, a rejeitar o DNA de um Deus, a marca de um Deus, o caráter de um Deus, e eles buscam algo que pudesse apagar essa marca, e eles começam a clamar um Deus, um rei que pudesse ser como todas as nações. Até que o profeta se sente rejeitado. E Deus diz: não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Faça o que eles querem. Dê a eles um rei. Um rei que será um ditador e tomará tudo dele. Pegará os seus filhos, pegará suas filhas para serem perfumistas, para serem porteiros. Tomará tudo, a nível de 10% de tudo aquilo que plantar. Eles não terão direito a nada, porque será um governo de um ditador. Mas eles preferem um padrão mundial, um padrão de uma nova ordem, um padrão de uma nova era, do que o meu governo com os meus princípios. Eles vão reclamar, mas no final eu vou levantar um segundo o meu coração, e o cetro de justiça não se apartará dele, e o seu governo não terá mais fim. Eu levantarei da casa de Davi um rei dos reis e senhor dos senhores, depois do governo de Saul. Saul representa um espírito de monarquia, o espírito de que está no lugar de ou contra. Então, se você quer agradar a Deus, se prepare, porque o espírito do anticristo é seu inimigo, é meu inimigo, é nosso inimigo, porque ele tem inveja, ele quer ter o que você tem, ele quer ser quem você é. E esse princípio vem lá do pai dele, a serpente caída, o anjo caído, que desejou ser igual a Deus e desejou construir um trono semelhante ao do Altíssimo, para que fosse adorado. Olha que coisa interessante diz aqui em 1 Samuel 18. Diz aqui, versículo 9: e desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Sabe o que o invejoso quer? Ter o que você tem, ser quem você é. Subirei aos céus e farei um trono semelhante ao do Altíssimo. Aquele que não era quis ser, e aquele que era abriu mão de ser. Ele quer construir um trono, porque ele tem inveja do Eterno. Ele vai se assentar no templo como se fosse Deus, porque ele quer ser Deus. Ele brinca até mesmo de trazer a marca contra o DNA de Deus. Ele brinca de querer mexer nos códigos genéticos. Ele brinca de achar que vai ficar impune. O teu final é lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, tanto por falso profeta, para besta e para o anticristo. A tua hora está contada. Você governará por um pouco de tempo, mas a parte que lhe cabe é lago de fogo e enxofre, porque o teu caminho é o caminho do suicídio, é o caminho da idolatria, é o caminho que vai te levar à perdição, e os teus dias estão contados. Não me importa de que nação você venha, não me importa que elite você pertença, Cristo vai pisar a cabeça da serpente, e nós fazemos parte de um exército alinhado com ele. Não temos medo da morte, porque o nosso Rei dos Reis é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá e viverá eternamente.
E a palavra de Deus diz que nós não temos que temer aquele que tem poder de tirar a vida, mas não tem poder de lançar a alma nem no céu nem no inferno. Mas nós temos que temer somente a Deus, o Eterno, que tem o poder de tirar a vida e lançar a alma onde Ele quiser. E o meu temor é a Ele, a minha reverência é a Ele. Agora entenda. Só há um iluminado. E por ele ser o iluminado, e por ele ser a luz do mundo, não existe nele nenhuma dualidade. Porque ele é luz sem que haja nele trevas. Porque ele não precisa para ser luz de polo negativo nem de polo positivo. Porque a palavra dele diz, o apóstolo João diz, Deus é luz e não há nele treva alguma. Você está ouvindo? Você que crê no dualismo, você que crê que para existir o bem tem que ter o mal para trazer equilíbrio, você que crê no yin e yang, você que crê no positivo e negativo, você que crê no feminino e no masculino, você que crê nessa variação maluca de um pensamento filosófico, Deus é luz e não há nele treva alguma. E ele virá trazendo luz às nações. E olha, desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. E no dia seguinte, um mau espírito, o espírito do anticristo, vindo por ordem, por permissão de Deus, o assaltou, Saul, e o fez delirar e profetizar no meio de sua própria casa. Davi tangia sua harpa, como habitualmente fazia nessas ocasiões. E Saul segurava firmemente sua lança em uma das mãos. E de repente Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: encravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou dos golpes por 2 vezes. O nosso ministério é um ministério que nós temos que nos livrar das lanças de Saul. Daqueles que ficam um possesso de inveja e de ódio, que querem destruir todo aquele que a única coisa que fez é amar a Deus, era amar a pátria e amar a família e ter a sua vida respaldada na palavra de Deus, que é o manual do fabricante para a conduta e estilo de vida. Esse homem, ele traz um governo do espírito do homem forte. Esse homem, ele persegue e usurpa o lugar do sacerdote. Esse homem não submetia a autoridade nenhuma, nem a direção de ninguém. Porque quando o profeta dá uma orientação para que ele aguardasse até que ele chegasse, para que ele pudesse sacrificar, porque era de autonomia do profeta realizar o sacrifício diante do altar, ele simplesmente não espera e ele ocupa um lugar que não é seu e ele mesmo oferece o sacrifício. Ele mesmo decide, quando Deus dá orientação para não poupar ninguém, ele poupa Agag, o amalequita, e ele poupa o melhor do gado, o melhor do boi. E quando o profeta chega e diz: o que é que você fez? Ele falou: olha, eu vi que o boi era muito lindo e eu vi que Agag também merecia, e eu poupei Agag e poupei o boi para sacrificar. E lá em 1 Samuel, no capítulo 15, Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar, porque a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Ele era um homem que ele agora traz um governo sobre a nação de Israel, um governo como de todas as nações, de um rei presente fisicamente, porém sem querer ouvir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele governa por um tempo, mas depois ele busca de todas as formas ouvir a voz do Eterno. Mas por ele ser uma tipologia do anticristo, não há perdão para ele. E Deus não fala, nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonhos, nem pelo profeta,
e ele acaba indo buscar uma feiticeira de Enendor, onde dá orientação para ele, e ele vai para uma batalha mal orientado, e lá ele comete um suicídio e vai perdido. E qual era o problema desse homem com Davi? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo aquele que quer o lugar de Deus e é contra Deus, é contra você. A perseguição que virá sobre a igreja não é por causa de você, não é por causa de mim, é por causa do Eterno, que eles querem tirar o nosso DNA, ou melhor, o DNA dele de nossas vidas. A melhor coisa que pode existir em você, em mim, é o DNA de Yeshua HaMashiach. E há uma briga para acabar com o que eles chamam de radicais religiosos, porque professam que tem um dono e tem um Senhor. Eu não sou gado do anticristo. Nós não somos gados do anticristo para ele nos marcar e mudar o nosso código genético. Nós somos ovelhas de Yeshua HaMashiach. Nós somos ovelhas de um único pastor, nosso sumo pastor e nosso sumo sacerdote. O primeiro apóstolo da nossa confissão. Nós temos um dono que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente e vem nos buscar. Não negocie, não se venda, mantenha-se firme, porque eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Siga firme, não tenha medo de fornalha, não tenha medo de perseguição. Siga firme. Deus não chamou covardes. Deus chamou homens e mulheres não capacitados. Deus não chamou ninguém pronto. Deus chamou e pronto. Deus chamou e capacita os chamados. É diferente. A nossa suficiência vem de Deus. É Ele quem nos dá a condição de fazermos o que tem que ser feito. Qual o problema de Saul? Que do nada ele tenta te cravar na parede com a lança, quando você quer agradar o Eterno. Qual o problema de Caim? Abel, o tempo todo, agia porque queria agradar o Eterno. Quem é contra você? Todo aquele que tem sua mentalidade mudada por um sistema de governo, por uma ideologia de governo, por uma manipulação de governo que tenta destruir os princípios de Deus, a família e a pátria. Não estou aqui defendendo nenhum partido político, nem de direita, nem de esquerda, porque o meu partido e o meu compromisso é com o reino de Deus e as suas verdades. Que Deus possa trazer o governo dele sobre todos os governos, porque um dia a grande Babilônia terá que se dobrar. Não me importa quantas nações vai estar sob o governo do anticristo. Não me importa o poder bélico e o poder de bombas atômicas e de bombas nucleares e de bombas. Não me importa a questão de aviões, de foguete. Sabe por quê? Porque o meu rei e o meu Senhor, o meu dono, o meu Salvador, com um sopro da sua boca, irá aniquilar o exército do anticristo e todo o seu poder bélico. E é essa nossa esperança. E aí nós iremos triunfar eternamente com ele. Então não me importa se você tem a tecnologia, se você mexe no clima,
se você cria terremoto, se você faz chover, se você cria maremoto, se você abre os céus, se você acessa portais. O que me importa é que existe um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que todo poder emana do seu trono. E vocês só vão fazer aquilo que é permitido que vocês façam. Mas vai chegar a hora que você vai querer se suicidar para não cair nas mãos do Deus vivo. Não me dobro a nenhum espírito de monarquia e nenhum espírito de homem forte, porque o meu governo é teocrático. O nosso governo é o governo de Deus sobre a terra. Pai, que venha a nós o teu reino, que seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita nos céus. Traz, Pai, sobre cada família, sobre cada casa, o teu reino, a tua blindagem, a tua proteção, o teu ânimo. Nos dê armaduras espirituais para que possamos combater o bom combate. Nos dê armas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nos dê estrutura, Pai, para destruir fortalezas, porque nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Você que está sem esperança, você que está perdido, deixa eu te dar uma palavra. No final, a igreja vence. Seja a igreja, seja esposa do Cordeiro, seja fiel, purifique as tuas vestes, alinhe a tua vontade à vontade do Eterno. Alinhe a tua vontade à vontade do Eterno. Não se distraia, porque nós estamos no capítulo final de toda a história da humanidade. E quem é contra você? E quem é contra mim? Quem é contra nós? Todo aquele que é contra Deus. O espírito do anticristo, o espírito da iniquidade já opera entre nós. Ele opera de forma escondida, clandestina, na surdina, por trás das cortinas, mas ele opera. E o alvo de ataque dele é todo aquele que ama e aguarda a vinda bendita de Yeshua HaMashiach. Davi não fez nada com Saul. A única coisa que Davi fazia era querer agradar o Eterno. Abel nunca fez nada com Caim. A única coisa que Abel fazia era querer agradar o Eterno. E Yeshua nunca fez nada com Judas. A única coisa que Yeshua queria era agradar o Eterno. Mas todo aquele que tem o espírito da inveja, o espírito do anticristo, não se submete ao governo de Cristo, mas se submete ao governo do anticristo e luta contra todos aqueles que professam ser de Cristo. Não tem como você fugir. Ou você é, ou você não é. Se você é, se prepare para a guerra, porque a guerra é de verdade. Estão me pedindo para que eu faça uma oração de reconciliação. Que Deus te receba de volta, Raimundo, para a honra e glória de Deus Pai, e que você possa caminhar com Ele, sendo Ele o propósito principal da tua vida, no nome de Yeshua.